Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui para meditar com vocês acerca de uma palavra que se encontra, segundo o livro dos Reis, no capítulo 22. Esse texto vai falar acerca de um homem chamado Josias. E a Bíblia vai nos dizer que esse homem ele é um rei de Israel. E a palavra vai nos dizer que esse rei, ele começou a reinar quando ele tinha 8 anos de idade. Ele começou a reinar ali na sua região. Significa dizer que ele ainda era criança. E eu fico preocupado quando eu ouço algumas pessoas dizerem que criança não sabe o que faz, criança não sabe o que quer, criança não pensa. E isso não é verdade. Criança pensa, criança entende, criança sabe o que quer, sim. Muitas das vezes a postura da criança não é a postura que nós queremos, porque muitas das vezes a base que nós estamos dando para as crianças é uma base diferenciada. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, para que nós possamos ensinar a criança no caminho que ela deve seguir, para que quando ela vier a ser adulta, ela não se afaste desse caminho. O grande problema é que muitos de nós, às vezes, não temos ensinado os nossos filhos e eles não têm reproduzido algo significativo. Mas a palavra vai nos dizer que Josias era um sujeito diferenciado nos seus dias, porque os seus pais havia o orientado acerca de como ele deveria se posicionar no mundo, pautado na palavra de Deus. Então Josias era alguém diferenciado, de tal forma que as escrituras vão dizer que Josias não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, mas ele fez de tudo para que a sua vida fosse diferenciada. E as escrituras vai dizer que Josias reinou 31 anos em Israel. Mas o que me chama a atenção é que o texto vai nos dizer que quando foi no 18º ano do seu reinado, isso é, quando Josias tinha 26 anos, a palavra vai nos dizer que Josias chama o escrivão que está no palácio e pede para que o escrivão vá até o sumo sacerdote Euquias e possa fazer algo diferenciado. O que é que Josias pede para que Euquias faça? Josias pede para que Euquias pegue os valores que tinham sido arrecadados no templo e que possa dar esse dinheiro para que possa fazer a reconstrução da casa de Deus, pois naquele dia a casa de Deus estava em ruínas e o sumo sacerdote não havia feito a aplicação correta do dinheiro na casa de Deus. E a palavra vai nos dizer que Josias dá essa orientação a Safã, para que Safã dê essa orientação ao sumo sacerdote Euquias. Pois bem, a palavra de Deus vai nos dizer que quando ele chega lá, ele dá essa orientação e o sumo sacerdote se vê na obrigação de quê? De cumprir aquela ordenança do rei. Pois bem, a palavra vai nos dizer que enquanto Euquias está cumprindo esta ordenança, a palavra vai nos dizer que Euquias encontra dentro da casa de Deus o livro. Ou seja, olha que coisa interessante, Euquias está encontrando um livro dentro da casa de Deus. Que livro é esse? É o rolo sagrado, que se nós conjecturarmos e trazermos para os nossos dias, o livro que ele encontra é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus que ele encontra, que está perdida dentro do próprio templo. Então o que eu começo a ver aqui? Eu começo a ver que o que está acontecendo de errado ou
o motivo pelo qual a casa de Deus está em ruína é porque a palavra ela estava perdida dentro da própria casa de Deus. E não é diferente hoje. A Bíblia é um dos livros mais vendidos no mundo e é um dos livros pouco lido. As pessoas não leem a palavra de Deus. As pessoas preferem ficar na dependência de um e de outro do que meditar nas escrituras sagradas. Mas a palavra vai nos dizer que ele encontra o livro sagrado. E quando ele encontra, o sumo sacerdote faz o quê? Pega esse livro e dá para que o escrivão Safã possa ler. O escrivão Safã lê o livro para o sumo sacerdote e ali o sumo sacerdote se sente comovido e pede para que ele pegue este livro e leve até o rei Josias. Pois bem, a palavra vai nos dizer que Safã leva o livro para Josias. Chegando no palácio, ele conta tudo o que aconteceu ali no templo, e ele também pega esse livro e lê o livro para o rei Josias. A palavra vai nos dizer que quando esse livro é lido para Josias, Josias se sente comovido pela palavra, porque quem diz que crê na palavra, quem diz que confia na palavra, deve ser comovido pela própria palavra. A palavra deve fazer então toda a diferença e marcar a vida da pessoa. Então disse que quando ele leu, o rei Josias se sente comovido de tal forma que Josias diz assim: olha, eu não estou compreendendo muito bem, mas o que eu consigo entender acerca dessa palavra é que Deus não está nem um pouco satisfeito com o povo. Pois bem, agora Josias pede para que Safã, o escrivão, vá procurar uma mulher que é profetisa. Esta mulher, ela tem por nome Uda, que quer dizer doninha, uma mulher pobre, uma mulher simples, mas que tem a graça de Deus para interpretar as escrituras sagradas. Então Josias pede para que chame esta mulher para que dê a interpretação bíblica. Então olha que coisa interessante, existe um livro sagrado que é a Bíblia, e a palavra está sendo lida, mas está faltando interpretação, e para que as coisas se completem, é preciso que haja o livro, a leitura do livro e a interpretação. Manda chamar Uda para que ela interprete a palavra. E quando Uda vai interpretar a palavra, Uda vai dizer que Deus está chateado, Deus está triste com a situação do povo. Por quê? Porque o povo está distante dos caminhos de Deus. Veja, o povo está distante dos caminhos de Deus. E Deus quer que o povo volte às suas origens. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que algumas coisas tinham tomado o coração do povo. Algumas coisas tinham tomado os caminhos do povo. Veja, a palavra vai nos dizer que o que marcava a nação naquela época era duas coisas: idolatria e sacrifícios humanos. Vou falar de novo para que você compreenda. Idolatria e sacrifícios humanos. Talvez você me pergunte o que quer dizer idolatria. Idolatria não é só você venerar santos. Idolatria é você colocar qualquer coisa em lugar de Deus. Você pode colocar o seu emprego, a sua esposa, pode colocar a sua família, pode colocar a sua grana, o seu comércio, a sua profissão, a sua carreira em primeiro lugar. Se você colocar tudo isso em primeiro lugar, você está idolatrando, porque a palavra de Deus diz assim: amar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E a nação estava distante de Deus, porque estava colocando Deus em último plano, em último lugar. E estavam pegando seus filhos e sacrificando no vale, sacrificando os seus filhos no vale de Inom. Estava sacrificando seus filhos a Baal, estava sacrificando seus filhos a Moloque. Por isso tem essa expressão que a gente usa, moleque. Cuidado, que a expressão moleque é derivado do nome Moloque, que quer dizer um deus daquela época, um deus pagão. Veja,
Então o povo de Israel está idolatrando e sacrificando os seus filhos. E Deus está chateado. E hoje nós paramos para analisar, hoje dia 12 de outubro de 2020, é o dia das crianças, mas muitas das vezes, muitos de nós temos sacrificado os nossos filhos. E como que os nossos filhos são sacrificados no vale, no fogo, como foram sacrificados aqueles filhos? Os nossos filhos são sacrificados quando eles deixam de estarem conosco para estarem nos jogos, deixam de estarem na presença de Deus para estarem de forma errada, porque é nosso dever como pais e como mães orientar os nossos filhos. Então Deus está chateado, Deus está angustiado, Deus está triste com aquela situação. Deus não está feliz com a postura do povo. Deus não está feliz com a atitude do povo, porque a atitude do povo tem desagradado a Deus. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que quando esta profetisa Uda, interpreta a palavra, a Bíblia vai nos dizer que o rei Josias, que agora está com 26 anos, que começou a reinar com 8 anos, Josias rasga a sua roupa real e Josias toma uma posição. Josias toma uma atitude diferenciada, porque toda pessoa que diz que crê na Bíblia, toda pessoa que diz que crê em Deus, que confia em Deus, deve ler a palavra, compreender a palavra e se posicionar debaixo da palavra. Não basta ler, precisa compreender. Não basta compreender, precisa tomar uma posição diferenciada. Então Josias rasga as suas roupas, as suas vestes real. É o maior sinal de humilhação que um rei poderia fazer na época, pois Josias faz isso. E o que Josias faz? Resolve então pedir para que tudo aquilo que estava dentro da casa de Deus, todo o altar que tinha sido levantado aos deuses pagãos, que fossem exterminados da casa de Deus, para que o povo tomasse uma posição diferenciada. Então, o projeto, o processo de Deus começou a acontecer, não foi de fora para dentro, foi um processo de dentro para fora. Às vezes nós queremos mudar de fora para dentro, mas muitas das vezes a mudança tem que começar de dentro para fora. O povo precisava mudar o seu coração, mudar a sua forma de ver as coisas novamente, e para que o povo fosse mudado, era necessário que o povo fosse impactado pela palavra de Deus, que o povo fosse direcionado para a palavra de Deus. Certa feita, o salmista disse lá no Salmos, capítulo 119, versículo 105, a Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus serve como uma lâmpada para guiar a minha vida e para guiar a sua vida. Às vezes as pessoas ficam discutindo acerca de religião, mas Deus não é religião. Deus é um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra, e é Ele quem nos ama, é Ele quem está disposto a mudar a nossa vida. E para que nós possamos ser mudados por esse Deus, precisamos ser impactados pela sua palavra, precisamos ser orientados pela sua palavra. A orientação de Deus faz com que o homem e a mulher tome uma posição diferenciada, e a posição diferenciada é o que trará mudanças significativas sobre a vida. Pois bem, Josias tomou essa atitude, e a palavra de Deus vai nos dizer que as coisas começaram a ser diferentes ali na nação de Israel. Por quê? Porque foram tirados os altares que tinham sido levantados para os ídolos. E a palavra de Deus vai nos dizer que Deus se agrada da atitude de Josias, e Deus resolve então aprovar cada vez mais o seu governo. Eu fico preocupado porque nós estamos em um ano político nesse Brasil,
E nós vemos que muitos políticos se aproximam de católico, se aproximam de espírita, se aproximam de evangélico, se aproximam de várias pessoas. Para quê? Para fazer uma média, para dizer que é, mas não é nada. Nós precisamos, meus queridos, sermos conduzidos pela palavra, para que nós não sejamos enganados, engoldados pelos homens que cada vez mais se aproveitam da nossa fragilidade. As pessoas se aproveitam de nós para ganhar vantagem, mas quando nós estamos pautados pela palavra de Deus, nós não somos enganados, mas quando nós estamos pautados pela palavra de Deus, nós fazemos a diferença. A nossa atitude não é igual à de todo mundo, a nossa atitude é uma atitude diferenciada. Todos estão se corrompendo em Israel, mas a palavra de Deus vai nos dizer que Josias se mantém de pé. Por quê? Porque Josias está pautado na palavra. Que Deus possa te dar graça no dia chamado hoje e que você possa reservar ao longo da sua vida um tempo para buscar a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele nos dá vida e vida plenamente. Deus nos dá vida ampla, pois a palavra nos diz que o diabo, ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vidas e nós tivéssemos vida com abundância. Então faça isso, aproveite esse dia de hoje e busque a presença de Deus, busque a Deus, assim como Josias buscou a Deus. Não é religião, porque religião não muda a vida de ninguém, mas Deus muda. Busque a Deus, porque Deus pode mudar a sua sorte ainda hoje, Deus pode mudar a sua vida ainda hoje. Talvez você que está me ouvindo através dessa mensagem, talvez exista coisas na sua vida que estão paradas há anos, mas Deus está dizendo para você através dessa palavra, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua sorte, Ele quer mudar o seu cativeiro, Ele quer fazer tudo novo na sua vida. E Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a sua esposa, Deus quer abençoar os seus filhos, Deus quer fazer algo diferente no meio do seu lar. E você precisa ser impactado por Deus no dia chamado hoje. Se você crê nessa palavra, eu vou orar por você e Deus vai te alcançar. Deus vai te alcançar no dia chamado hoje. Hoje Deus vai fazer algo diferente na sua vida. Se você crê, eu vou orar por você. Aí onde você está, feche os seus olhos que eu vou orar por você. Querido Deus e querido Pai, nós anunciamos a sua palavra e a sua palavra garante, Deus, que o Senhor traz mudança, que o Senhor traz vida e vida plenamente. A sua palavra diz que não existe idade para ser alcançado pelo Senhor, pois a sua palavra nos diz que Josias era uma criança quando começou a reinar. Ele tinha 8 anos de idade e a sua vida era uma vida diferenciada, porque Josias estava pautado pela palavra de Deus. E quem sabe este homem, esta mulher, esta pessoa que me ouve no dia chamado hoje, quem sabe essa pessoa, meu Deus, ela lê, mas não compreende a sua palavra, ou quem sabe essa pessoa nem lê ainda a sua palavra, Senhor, mas essa pessoa precisa descer sobre ela uma graça, uma compreensão acerca das Escrituras, porque as Escrituras, quando elas são lidas e são compreendidas, elas fazem com que a vida do ser humano tenha uma diferença. Pois enquanto eu oro por esta pessoa, Senhor, eu me lembro agora de um homem chamado Eunuco, que a sua palavra diz que esse homem era um homem, um oficial, era um homem que cuidava ali das coisas da rainha de Candace, e a sua palavra diz, meu Deus, que esse homem lia a palavra, mas ele não compreendia essa palavra. Ele lia a palavra, mas ele não entendia. Mas a sua palavra diz que o Espírito Santo, ele impulsionou um homem chamado Felipe, para que Felipe fosse ao encontro ali, meu Deus, daquele eunuco. E a sua palavra diz que enquanto Felipe está na carona com o eunuco, a palavra diz que Felipe vai trazendo a interpretação para o eunuco, e a sua palavra vai dizer que o eunuco, ele compreende essa palavra, e a Bíblia vai nos dizer que através dessa
essa compreensão, a palavra vai nos dizer que o eunuco toma uma posição diferenciada, o eunuco sente a necessidade de ser batizado, porque a palavra começa a fazer sentido na vida dele. Quem sabe essa pessoa que está me ouvindo através dessa palavra, quem sabe a sua vida está sem sentido, quem sabe a vida da sua casa e a vida dos seus filhos estão sem sentido, mas o sentido que eles precisam está na palavra de Deus. Então traga um sentido para eles, traga um entendimento para eles, traga uma mudança para eles, como trouxe para a vida do eunuco e como trouxe para o povo de Israel, através ali, meu Deus, do rei chamado Josias. Abençoe a vida de cada um ouvinte no dia chamado hoje. Nós abençoamos cada um deles poderosamente no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus.